noite. Hoje eu vim aqui para conversar com uma profissional maravilhosa, uma amiga minha de trabalho, a Ângela Marques, que inclusive tem a mesma função que a minha. Nós somos professores de atendimento educacional especializado e também ela é neuropsicopedagoga. Hoje ela vem falar como ela estimula, como é a rotina do filho, que tem 6 anos, e como isso impacta na aprendizagem dele, nas habilidades socioemocionais, que é um assunto de suma importância, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo agora, pós-pandemia, e a Ângela vem passar a experiência dela. Vamos lá, vou chamar novamente. Não sei o que está acontecendo, que a Ângela não está conseguindo chegar aqui. Vamos ver. Vou convidar a Ângela de novo. Convidei, vamos lá. Agora sim! Tá me ouvindo? Oi, tudo bem, Ângela? Boa Ai, sim. noite! Boa noite, querida. E aí, como está o frio aí, Ângela? Eita, estamos congelando! Né? Então, Tá eu falei que frio, eu acho que a internet também tava, porque eu te convidava e não continuava, sabe? Ficava ali caindo, parado. né? Ah, Isso. então, menina, eu não sei se o som aqui tá bom, tá escutando? Escutando muito bem. E você? Tá Ai, me que bom, escutando? tá ótimo, tá ótimo. É porque eu tava com fone e não tava dando certo. Aí agora, a única coisa ruim é que o Bernardo tá brincando por aqui, aí pode ser que escutem aí, mas Não, deixa sem pra ver. problemas. É aquilo, né? Fazer live é isso. Nós estamos na nossa casa e hoje, assim, eu acho bem importante, Ângela, até agradeço por você ter aceitado o convite. Um dos motivos pelo qual eu convidei você é porque eu quero começar a falar muito sobre esse lado da maternidade, dessa intenção de mãe, né? Mesmo porque eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro, Intenção de Mãe. Eu sou coautora junto com profissionais aí do Brasil. Nós temos psicólogos, né? Em sua maioria são psicólogos, mas também tem psicopedagogo e neuropsicopedagogo, né? E mães também. E o livro Intenção de Mãe, ele traz uma proposta que é bem importante, Ângela, que é assim, que nós não temos que pensar só no nosso filho, na necessidade dele, mas também na nossa enquanto mãe, ou cuidador, ou até mesmo pai, né? Porque ele também é para os pais aí que exerce a função de cuidar. E, e isso é muito importante, por quê? Porque quando pensamos assim que a necessidade também tem que ser acolhida, não só da criança, do nosso filho, de quem nós cuidamos, mas também nossa, tira um pouco aquela culpa que a gente tem quando a gente pensa que não exerceu a maternidade ali a contento, né? Normalmente isso acontece quando as crianças estão crescendo. Então a gente pensar que também temos que atender nossa necessidade nos dá um alento. Porque como que você vai ser uma mãe boa se você não atender a sua necessidade? Você vai ser uma mãe Verdade. frustrada, né? E eu trouxe você assim porque eu acho impressionante assim, o seu cuidar com o seu filho, que eu acho bem bacana. Inclusive ali no tempo do isolamento social, que foi a fase mais difícil ali da pandemia, eu acompanhei, né? Porque como nós trabalhamos na mesma função na rede municipal, nós tínhamos esse falar sempre aí por telefone, a gente acabou criando um vínculo de amizade. E aí você me passava muitas questões, né? Inclusive, né, Ângela, nós temos um livro aí que chama Acolher, Cuidar, Amar, Acolher e Poder Cuidar. cuidar. Que é um livro que ele foi construído com base nas fases do desenvolvimento infantil, né? E aí a gente vai falar sobre os impactos da pandemia. Não vou dar spoiler agora, mas em breve ele estará aí. Então, até por isso, eu acho importante você trazer, Ângela, para nós, como que você faz, né? Como que você fez e você faz com o seu filho Bernardo, que é uma criança muito 10. Ele é maravilhoso, ele é muito educado. Eu vejo assim que ele é uma criança muito estimulada.
E aí eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente, que eu acho que é de extrema importância. Sim, sim. Então, boa noite, né? Eu tô vendo algumas pessoas entrando. Realmente o isolamento social veio e deu um chacoalhão na gente, porque de repente nós não poderíamos mais sair de casa, né? Ficamos trancados. E para explicar para a criança, né, a questão da ansiedade. Eu também sou professora, como a Flávia falou, nós trabalhamos juntas, né, na função do AE, somos neuropsicopedagogas. E, e aí, dentro de casa, nós vimos aquilo que nós conversamos tanto, né, de como acolher, como fazer. Porque uma coisa, eu trabalhei muito tempo com a educação infantil, 12 anos na educação infantil. Uma coisa é quando a gente fala dos nossos alunos, mas quando vem para dentro da nossa casa, né, parece que não, encontramos outras maneiras ali. Mas é, a, a rotina foi essencial. Foi aí que nós começamos. Bernardo começou a ficar muito ansioso, né? Nós tivemos muita dificuldade com ele com relação a essa ansiedade. Ele não dormia, ficava nervoso. Então, nós entramos com a rotina, pensamos logo na rotina, estabelecemos uma rotina, estruturamos ali, colocamos na parede, né? Para ele acompanhar, e foi assim o que acalmou, porque ele sabia o que ia acontecer, né? A rotina, ela trabalha essa questão emocional, né? Ela auxilia nessa questão da autonomia. E Bernardo ia ali, olhava, acompanhava, tinha o seu dia, ele acordava, tirava o pijaminha dele. Então, não foi assim fácil introduzir, mas foi algo que deu muito certo. Até porque, Flávia, quando a pandemia chegou, todo mundo achou que era férias, né? Ficou Verdade. confundido aí o momento com férias. Ele acordava muito cedo, queria dormir muito tarde, né? Foi então, na verdade, foi uma alteração que nós tivemos na nossa vida diária. E a rotina veio para estabelecer, mostrar que nós não estávamos em férias e que tinha atividades para ser cumprida, né? Sim. E, e aí auxiliou nessa, reduziu esse sentimento de ansiedade, né? Essa questão da espera, da autonomia, porque ele começou a perceber. E a criança também aprende pela repetição, né? Todos os Sim. dias ele olhando ali, ele sabia que era para guardar o pijama dele, ele sabia que tinha uma brincadeira para acontecer. E além disso, tinha a rotina de estudos. Então, as crianças, no caso o Bernardo, começou a ter mais tempo em tela, né? E como que fazer para diminuir esse tempo em TV, em tela e conciliar com o nosso trabalho que estava dentro de casa? Tudo isso foi para a rotina. Tudo veio para dentro de casa, né? Então, estabelecemos ali uma rotina no nosso momento de trabalho, uma rotina de estudos, reduzindo o tempo de tela e colocamos mais brincadeiras para que ele se, tivesse o sentimento, fosse acolhido naquele momento, né? Até hoje nós temos a rotina aqui em casa, já estruturada de outra forma, porque agora ele está com 6 aninhos, né? Então nós fizemos a rotina de uma outra forma. Nós tínhamos na pandemia, no isolamento, nós criamos dois momentos legais, que foi o momento da leitura, além do jantar da família, que a gente tinha um momento que era o sábado, no final de semana a gente fazia o jantar da família, onde ele participava a fazer, estruturar ali uma comida, algo que ele conseguisse auxiliar. A gente gosta muito de cuscuz, por exemplo, ou uma pizza, e ele participava, arrumava a mesa aqui com a gente. E a gente tem esse costume até hoje. A gente tem um sábado por mês, que a gente chama de jantar da família, que ele Que legal. auxilia, ele faz uma pizza ali, ele monta as coisinhas, os itens da pizza. É, vem pra cá, Bernardo. Ó o Bernardo aqui, ó. Vem aqui, Bê. E aí a gente coloca para assar, né? Ele auxilia aqui colocando os soplás na mesa, os copos. Ele participa disso. A gente tem esse momento ainda uma vez por semana. Nós temos o dia da leitura, que veio também da pandemia, no qual a gente contava a história e ele fazia um desenho. Eu tenho até uns desenhos aqui que ele fez nesse período da pandemia. Vou até mostrar. Vem aqui ver. Olha, está escondido aqui atrás. Então, tinha um momento da história lá na rotina. 3 vezes por semana a gente fazia esse momento que a gente sentava e fazia
o desenho. Então, por exemplo, aqui tem uma historinha que ele fez da macaquinha, ó. Foi dia 28 de março de 2021, tá vendo? Ó. Ele, aí nós sempre tinha esse momento e ficava na parede, Flávia. A gente colocava aqui na parede e ele olhava todos os dias os desenhos dele, ó. Tem bicho que gosta. E deixa Foi eu em te falar uma março também. coisa. Eu achei bem interessante, Anja, porque eu lembro de você falando, olha o que eu fiz aqui em casa hoje. Aí você mostrava uma brincadeira porque você falava, ele não tá aguentando, tal. Só que tem uma coisa, você usou dessa rotina, você também é uma professora de educação infantil, né? Você É foi isso. professora de educação infantil. Fui. E você comentava comigo que você levou para sua casa aquilo que você trabalhava com as crianças. Então você teve isso em seu favor. Você já tinha uma experiência, né, Ângela? Porque o Isso. Bernardo é o primeiro e único filho, né? É. Então, e aí eu queria saber, uma coisa que me chamou muita atenção é que você falou que tem o brincar, o cantinho do brincar. Eu queria que você falasse Isso e mesmo. assim, você falou que viveu na pandemia, mas você trouxe para sua vida agora. E é isso que eu gostaria que você falasse, porque eu achei incrível, Ângela, como você conduz a rotina dele, porque hoje existe uma queixa muito grande e ela é fato. O excesso de telas tem feito muito mal para as crianças em todos os aspectos. Tanto ali na questão da aprendizagem, aumentado distração, dificuldade de atenção, sono irregular, alimentação irregular. A criança não brinca, elas estão obesas. E Questão motora. o pior de tudo, isso está fazendo com que elas fiquem sem estímulo, sem motivação. Porque o estímulo a gente que dá, mas a motivação vem de dentro da criança. Então, eu sinto essa necessidade agora de tirar, quando eu estou falando com mães aí, tanto da escola como do espaço clínico, quando a gente atende, né? Quando eu atendo, até a gente já conversou sobre isso, a questão de regular o uso das Das telas. telas. E eu gostaria que você falasse como você fez e você continua fazendo, porque isso para mim é de suma importância. Isso. Então, aí lá também, lá atrás, nós tínhamos o momento dos cantos de atividades diversificadas, né? Que até hoje permanece também na rotina dele. Deu super certo. Que nós montamos vários cantinhos. Nós moramos em apartamento. Aqui não tem muito espaço. Então, nós estruturamos um espaço, né? E ali ele sempre brinca naquele cantinho, né? Naquele espaço. E aí colocamos vários tipos de brinquedos. Então, eu coloco um jogo de construção, um brinquedo de encaixe, né? Na outra ponta, a gente coloca um brinquedo. Olha, a Fátima Morales trabalhou comigo. Ai, que legal. Nós colocamos uns outros brinquedinhos, um simbólico, né? Uns carrinhos, uma pista, algo assim. Colocamos livro. Então, ele ficava e ainda fica bastante tempo nessa rotina, nesse cantinho, né? Boa noite, Fatiminha. Então ele fica bastante tempo interagindo porque são várias opções. Então se ele não quer brincar com o jogo simbólico, os carrinhos, ele vai brincar com o encaixe, ele vai se encontrar ali. Hoje a gente já pensa, quando ele chega da escola, em alguns segunda e sexta-feira, que eu chego mais cedo, eu faço esse cantinho, porque ele chega da escola, aí ele toma o banho dele e ele já vem para esse cantinho, ou seja, ele já não vai para a televisão, entendeu? Perfeito. Então já diminui o tempo de tela e ele fica mais tempo ali. Na pandemia também, ele teve um interesse, por exemplo, por instrumento. Então eu coloquei na rotina dele um tempo, né? São todos dentro da faixa etária, né? Então você coloquei ali 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, que ele fica interagindo, por exemplo, com o instrumento. E aí ele ganha, cada vez que ele interage com o instrumento, ele ganha uma marquinha, né? Então é um incentivo. E aí, no final, tendo tantas marquinhas, ele ganha um brinde, vamos dizer assim, pelo esforço dele. Onde que você mimo, coloca né? a marquinha? Numa agenda? Não, coloco. Nós temos um calendário, que ele pinta o calendário aqui em casa, acompanhando o passar dos dias, e aí lá no calendário ele faz uma estrelinha cada vez que ele toca, por exemplo, o instrumento, ou faz, no caso, algo que esteja, por exemplo, da rotina de estudo, né? Então ele faz uma marquinha, aí juntou tantas marquinhas, ele tem um mimo. E aí é do interesse dele. De repente, às vezes é um gibi,
às vezes é um passatempo, né? Às vezes, então, Você comentou comigo que ele tem os dias que ele usa, que ele pode usar os tablets. Me explica como que isso. ele faz. Ele usa, então, nós estipulamos na rotina que de segunda e sexta é o dia que ele usa o tablet. Certo. Ele usa o tablet das 3 às 4, é só uma horinha. E, por exemplo, ele gosta de assistir o YouTube, ele curte assistir um influencer infantil, né? Ele gosta. Nós limitamos. Então, ele assiste na sexta, no sábado e no domingo, no período de 1 hora. Então, a Sim. gente vai estipulando ali com ele a rotina, porque agora ele já entende, ele já participa, ele tem voz, né? Então, ele é protagonista, ele pode falar o que ele gosta e montar ali a rotina dele, a hora de almoçar e tudo mais. E Tá, o que acontece no decorrer do dia. tá. E você até me comentou que com conta disso ele criou até ele tem um canal, né, no Instagram, que é É, Experiência de Canto. Eu acho isso bem bacana, mas isso tudo é controlado por você, né, pelo seu marido. Eu acho sim, que é muito bom, porque realmente, Ângela, uma das coisas que estão prejudicando as crianças é o excesso de telas. Tá assim, é como se fosse uma babá. Não pode, gente, não pode. E isso não é só com criança, tá? Adolescentes também, né? Adolescentes, pré-adolescentes. Nós adultos, eu tenho observado assim, quando eu vou a lugares que eu preciso ficar esperando, você vê todo mundo abaixadinho ali com o celular. Então é uma coisa que tem que observar. Porque nós adultos já passamos por essa fase de desenvolvimento infantil, que é extremamente importante para a aprendizagem e para a pessoa como um todo, né? Quando ela for adulta, essa fase do desenvolvimento é muito importante. E mesmo assim, eu acho que interfere. Imagina uma criança, né? E é, cabe aos pais. Algo que eu achei bem importante, que eu até vou falar aqui agora, é que eu lembro de você bastante angustiada por conta da dificuldade da rotina. E eu lembro que você comentou que teve uma pessoa, até da rede social, que você conversou, uma psicóloga, né? a psicóloga Fernanda, numa live, que eu acho que você também participou dessa live. É uma live. Aí você E vê. na época o Bernardo estava muito ansioso, né? E aí ela veio com umas ideias, e aí foi quando eu lembrei. A gente já tinha uma rotina aqui, eu falei, vou ter que mexer nessa rotina. Era uma rotina básica, bem simplesinha, porque ele tinha 3 anos ainda, né? E aí ela me deu umas dicas do Só que espaço, né? assim, o que eu quero dizer para você? Você é professora experiente, com certeza tem irmãos, você já sabe, já teve um histórico, mas mesmo com aquela situação que era atípica e novidade, teve essa dúvida, como eu também tive em relação aos meus. E nós, Ângelas, buscamos o lado bom da rede social. Nós fomos lá no Instagram, a gente ouvia alguma coisa, pessoas se movimentaram, né? Psicólogos se movimentaram, estudiosos aí para ajudar o mundo, né? E só que tem pessoas, é isso que eu quero dizer, tem pessoas que não usam, não pesquisam isso. Quantas coisas boas a gente consegue por meio da internet? E isso Sim, me incomoda bastante, porque poderia aproveitar esse lado bom e pesquisar coisas boas. Então, assim, quando você é. falou que você falou isso para mim, eu vi, meu filho tem uma liberdade para usar o tablet, a rede social, mas é uma liberdade vigiada. Você sabe quem ele está buscando. Ele busca um youtuber que ele admira e você está o tempo todo ali observando. Então você vê Infelizmente, Ângela, não são todas as famílias que fazem É. isso. E E isso é assim, preocupante. eu acho que até é importante ressaltar que tem a ver até com o seu livro, né? Intenção de mãe. Todas as mães têm uma boa intenção, né? Nenhuma mãe não quer o bem para o seu filho, né? E como você falou, às vezes é questão disso, não tem o conhecimento, né? Por exemplo, no nosso livro, né, que futuramente vem aí, né, que é o Amar, Acolher, Cuidar. Nós Isso, falamos sobre isso, inclusive sobre o tempo de tela, né? Para exatamente. determinada faixa etária. Não, não que não pode, mas tem um tempo, né? Além da questão, traz problemas, por exemplo, de linguagem, né? Não, não é legal para a vista, né? Exatamente, Patininha. Sabendo usar a internet, ela é nossa aliada. Tem muita reportagem, né? Muitas pesquisas com crianças
com problemas visuais já na infância, devido ao excesso de uso de tela no período de isolamento social. Não só de tela, mas de televisão. Crianças que ficaram sentadas muito tempo diante de uma televisão e desenvolveram problemas motores, né? Na região, por exemplo, do pé chato. A gente cita algumas Perfeito. coisas, só um resuminho, né? Então, assim, nós vamos ter, e temos aí nos primeiros anos as consequências, né? De crianças chegando com muitos impactos de aprendizagem nesses impactos da pandemia. Exatamente, e gravíssimos até. Dependendo da região e da vulnerabilidade social dessa criança, o impacto foi muito grande. Tem crianças na nossa escola, né? Hoje a gente conversa, que estão no 7º ano e a professora tem que dividir assim, 10 crianças para começar a alfabetizar. E isso pode ter certeza que essa criança ela foi assistida lá na primeira fase da aprendizagem, porque nós víamos que aquelas crianças estavam indo assim devagar, com dificuldade para aprender. Teve essa parada aí de 2 anos, né? E aí ela desaprendeu, entendeu? Porque não houve estímulo em casa. Aí tem uma série de fatores aí que não vem ao caso nós falarmos agora o que levou a isso. Mas está em tempo, né? Está em tempo, né? Então, eu falar. O importante é que está em tempo e é agora pode ser feito. E o nosso livro vem aí para contribuir com o mundo, né, Ângela? Ele está bastante. Isso. Ele vai ser muito importante. Nós temos isso como certeza, porque nós fizemos até, inclusive, o capítulo em comum, né, Ângela? A Ângela falou sobre um determinado assunto e eu falei um determinado assunto, que colaborou com a mesma fase do desenvolvimento infantil. E nós não vemos a hora de estar pronto para a gente divulgar aí para o mundo. Mas quando você fala, Ângela, do meu livro Intenção de Mãe, que toda mãe tem uma intenção, é importante que a mãe acolhe as emoções dela e que ela busque esse lado aí de que pensar o seguinte, é aqui e agora que nosso filho precisa de nós. Né? Então, não adianta você falar assim, eu não fiz nada lá, meu filho teve ele desaprendeu, ele está com esses impactos aí, e não vou fazer mais nada. Não, é aqui e agora que o nosso filho precisa de nós. Então, como você falou, correr atrás aí, porque correr atrás do prejuízo e pensar que não é só que é uma questão mundial, né, Ângela? Isso. E assim, e essa dica da rotina, eu acho que é um ponto de partida, sabe? De organizar os horários, né? Porque a rotina, ela auxilia na autonomia, no funcionamento das funções executivas, né? Porque ele está organizando. Então, você trabalha, tem momentos que ele vai começar a fazer e vai seguir tudo sozinho, né? O horário do banho, o horário de dormir, né? O horário de. Então, quanto antes você possibilitar esses estímulos e possibilitar esse envolvimento com a rotina, porque todos nós precisamos da rotina, né? Até o adulto precisa da rotina. Se nós nos organizamos, o nosso dia flui muito melhor, né? Então, imagine trabalhando isso com uma criança já colocando o horário que ela acorda, o horário que ela vai para a escola, o horário tem um tempo determinado de tela, então não é para tirar a tela, não precisa tirar a tela completamente, mas seguir esse cronograma para que ele não fique só nesse estímulo e deixe os outros, né? Ô, Ângela, você sabe que há evidências científicas de que a criança que vive no ambiente de vulnerabilidade social, que ela não tem rotina, é aquela criança que não tem rotina, tá? Que não tem horários para levantar, para se alimentar, que vive assim, sem organização, elas têm uma grande chance de ter dificuldade de aprendizagem. Sim. E algo falado aí que eu acho bem importante é que essa questão da rotina no TDAH, né? Esses dias eu tenho colocado uma postagem no meu Instagram sobre TDAH e eu tenho visto quantas pessoas têm me buscado no inbox por conta de pedindo até um apoio aí, por conta de estar vendo que acha que tem o TDAH. Mas assim, o TDAH, para ter o diagnóstico, você precisa de 6 meses de avaliação para depois aplicar de novo a avaliação para confirmar isso na criança. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas crianças, depois de todo esse momento que ficaram sem rotina, porque a escola, de uma certa maneira, ela provoca a criança a ter uma rotina.
porque ela vai para a escola, quando chega, ela fica aquele período em casa, então ela acaba tendo uma rotina pré-estabelecida. Mas quando ela fora da escola, ela perdeu. E aí as crianças voltaram e muita gente achando que a criança tem TDAH, ou um transtorno de aprendizagem, ou uma dificuldade de aprendizagem. E aí eu falava, gente, calma, eles perderam a rotina, vamos voltar à rotina, observar. E aí as mães mesmo, os professores perceberam que realmente, aos poucos, tudo foi entrando no eixo, foi melhorando. Aí você vem de encontro com o que você está falando. Você conseguiu estabelecer uma rotina para o seu filho, você foi atrás, né? Exato. Mas nem todo mundo fez isso. E você também às vezes fala isso para mim, Flávia, como nós somos da sala de recursos, nós trabalhamos com as crianças com deficiência. Quando o professor percebe alguma coisa que ele tem ele pensa, eu já fiz muitas coisas e eu vejo que não está indo. Dá para você fazer uma avaliação? Aumentou. Aí eu falava assim, calma, gente, calma, porque eles estão voltando agora com várias sequelas. E com certeza a falta de rotina foi uma delas. Falta de estímulo. Sabe? Inclusive, crianças já, mas vamos dizer aí, no primeiro ano que tem dificuldade com a linguagem, né? Não fala, com dificuldade, com prejuízo na marcha, né? Exatamente. Então, assim, Ângela, eu acho assim, bem bacana. Foi por isso que você veio aqui. O Bernardo é uma criança que eu já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Ele é muito além, ele tem muitas habilidades acima da média. Ele é um menino muito esperto, mas eu também acredito que ele é muito estimulado e isso também é consequência desses estímulos. Mas ele tem habilidades aí para inglês, ele lê muito bem, a pronúncia dele é maravilhosa. O dia que eu ouvi ele falando, eu falei, nossa, que lindo! Então, assim... Flávia, deixa eu fazer uma adenda, acho que a Fatiminha ainda está aqui. O Bernardo, desde do ventre, né, escutava muitas histórias da Fatiminha. Quando eu estava grávida, excelente contadora de história, quando eu estava grávida, né, eu trabalhei com ela no infantil, excelente professora, e ela me apresentou, inclusive, o Bita, que o Bernardo ama até hoje. Nós fizemos vários projetos juntas, e ele, desde do ventre, escutava as histórias que a Fatiminha contava. E ele gosta muito de livro. Então, acho que é de lá, sabe? Eu acho que quando nós ofertamos para eles, a criança é uma esponja, Maria Montessori já fala, né? Então, quanto mais você oferece para eles, mais eles devolvem, né? Mais eles aprendem, né? E, Ângela, algo bem importante que você falou que o Bernardo no ventre, ela já contava história para ele no seu ventre. E a ciência, a evidência científica, eu gosto muito de colocar isso, porque a nossa função de neuropsicopedagoga, as nossas intervenções, nossa avaliação é com base na ciência, certo? Eu lembro do meu professor que falava que nós éramos neurocientista da aprendizagem. Olha que legal, eu acho que falava cientista da aprendizagem. Exatamente, É o seguinte, quando o casal, né, quando a concepção, depois de 3 semanas que houve a concepção, você nem sabe que você está grávida, aquele bebê, aquele feto, ele já começa a receber estímulos externos e internos. Então, por exemplo, se você passa estresse, o cortisol ali, ele influencia naquele feto, aquilo que vem de fora. E quando a mãe rejeita essa criança, por isso que eu falo, a intenção de mãe, quando você está grávida e você rejeita o seu bebê, passa para ele. Assim como quando você acolhe e você ama aquele feto. Então, assim, todos os estímulos externos e internos interferem naquela gestação. Com certeza, a leitura da Fátima influenciou sim, que eu lembro, até você fez eu lembrar. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, Bianca, eu estudava espanhol. Aí eu lembro, assim, nos últimos meses, que ela mexia muito. 7, 8 meses, ela mexia muito. E a Bianca não foi um bebê grandão. E eu sou grandona, então ela tinha muito espaço para se mexer. Eu lembro de eu tendo aula, e quando falando ali, porque eu ficava espontânea, ela pulava. E eu ouvindo, sabe? E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu lia muito a respeito.
assim, quando a criança nasce, quando ela nasceu, eu lembro dela no quarto, e a minha mãe, inclusive, foi na hora da visita. Minha mãe estava do meu lado, e aí eu falei assim: Olha, mãe. Aí ela virou assim para olhar para mim, a minha bebê recém-nascida. Então, assim, aí eu fiquei toda encantada. Ela ouviu minha voz. É lógico, nós cantamos, nós falamos o tempo todo, ele tá ali. E isso eu não tinha esse conhecimento da ciência que eu tenho agora. Ela já tem 20 anos, a minha filha. E eu lembro que eu ficava procurando, sabe, a questão de mostrar as coisas, de conversar. Eu ficava mostrando as roupas do guarda-roupa, cantava parlendas, musiquinhas infantis. E isso estimulou muito que rapidamente ela falou, ela andou. Aí o estímulo ali foi uma coisa que foi de mim, sem ter o conhecimento da ciência. Mas hoje, com a ciência avançada e com essa É possibilidade verdade. que as mães têm de buscar informação, eu acho que não pode perder, gente. Tem que buscar aquilo que é bom, como E, a e, Fátima colocou aí. A, a, a rede social, ela é nossa aliada quando você usa para buscar coisas boas, né? assim, é importante ressaltar também que antes de profissionais, hoje nós somos mães e nem tudo dá certo, né? Claro, Você tenta de um jeito, não pode não dar certo, dá certo com a colega, mas não dá certo com a gente. Aí você vai descobrindo outras formas, né? Outras maneiras, vai descobrindo, né? Porque não tem uma receita pronta, mas é muito gratificante quando você vê esse retorno, né? Então, tem coisas que eu errei muito, não sou mãe, minhas intenções foram as melhores, né? Intenção de mãe. Mas tem coisas que deram certo. E a rotina, né? A rotina ajudou muito a sobreviver esse momento de isolamento social. Trazemos essa rotina até hoje, o jantar da família até hoje, o momento da leitura, os cantos diversificados, que quando a gente chega aqui de segunda e sexta, sempre tem um cantinho com algum brinquedo ou algo, até mesmo, sabe, rolinho de papel, né? Coisas, caixas, tudo isso é brincadeira, né? é, E o que vale é a nossa intenção de proporcionar o melhor e minimizar esses impactos que vieram lá atrás, né? Porque foram 2 anos que as crianças ficaram trancadas sem acesso ao mundo externo, né? viu, ô, Ângela? E assim, para fechar essa questão da intenção de mãe, ele foi construído com base nos 7 princípios do Mindfulness, que é assim, que cada menininha representa um. Então ele fala assim, que aquilo que você sente seja congruente com a sua intenção, que você tenha uma mente de principiante, ou seja, se não der certo, começa de novo. Que É, você tenha confiança e passe essa confiança para o seu filho. Que você seja exemplo, que você tenha conexão de laços fortes com ele. E a minha cartinha lá, ela fala o seguinte, que da questão da aceitação, que por exemplo assim, ó, que não adianta você só amar o seu filho, mas você deve provar que o ama, demonstrar para ele que o ama. Porque tem crianças, Ângela, que você não precisa estar o tempo todo falando, ela já sente, ela naturalmente se sente amada. Mas tem crianças não, que você precisa estar reforçando. E principalmente, Ângela, essa questão de que nós criamos uma expectativa enquanto estamos grávidas. Às vezes você pensa, eu vou ter um filho assim, eu vou ter um filho assado, de uma certa maneira ou de outra. E quando não vem da maneira que você esperava, quando essa criança, por exemplo, vem com uma deficiência, quando essa criança vem fisicamente diferente do que você sonhou, essa criança, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, e você tem que demonstrar o seu amor por ela, valorizá-la. Agora, a mãe, ela cria uma expectativa, ela cria uma expectativa. E ela tem uma intenção quando ela está grávida. E quando essa expectativa não é atendida, é claro que ela tem um luto. Mas é importante que ela busque acolher as suas emoções e trabalhar isso. Hoje tem profissionais maravilhosos para auxiliar essas mães. é, E aí, principalmente quando vem com uma deficiência, quando vem algo que não corresponde àquilo que ela esperava. E aí, ela trabalhar isso nela, atender às necessidades dela, se fortalecer, para poder
trabalhar em cima daquela criança. Por quê? Aquela criança vai crescer. E quando a mãe tiver passado por essa situação que ela ainda está vivendo, aquele luto, aquela situação que ela não aceitou, ela vai refletir sobre o que passou e ela vai se arrepender e vai se sentir culpada. Isso é o que a gente vê pela experiência, é natural. Mas quando ela vê a parentalidade consciente, me trouxe isso que é muito importante, que ela tem também que acolher as suas emoções, porque como ela vai ser uma boa mãe se ela não estiver bem, ela vai se perdoar, é o que espera, e começar a partir daquele momento. Não esquecer, é lógico, entre aspas, corrigir o que aconteceu, fazendo a partir de agora. Porque é aqui e agora que os nossos filhos precisam de nós. É isso que está por trás da parentalidade consciente e do princípio mindfulness. Porque o mindfulness, o que é isso? É aquela coisa de estar do aqui e agora. São técnicas de respiração e de comportamentos que vieram com toda a força, principalmente no momento que nós ficamos em casa, e agora está muito assim falado, que é isso. É você estar no aqui e agora e viver o momento presente. Por que acontece, Ângela? Pode perceber. Quando você anda nos lugares, que você vai pegar um trem, você vai pegar um ônibus, as pessoas estão todas olhando para o celular e você também. Quantas vezes eu me pego assim? Eu não estou vivendo aqui agora, porque por meio desse celular, você está vendo coisas que te levam para outros lugares, ou no passado, ou imaginar o futuro. E antigamente, não se falava tanto em mindfulness, porque nós tínhamos aquele momento de estar no agora. Por exemplo, quando a gente ia pegar um ônibus, a gente ficava esperando o ônibus, a gente ficava olhando, olha, plantaram uma árvore, olha que legal, aquela casa pintou. Ah, um prédio novo. Hoje a gente não temos mais isso, Ângela, a gente não olha para o agora. A gente fica só no passado ou no futuro. Isso é uma coisa que acontece involuntariamente. Se nós não tivermos essa consciência de que nós temos que trabalhar esse mindfulness, esse aqui agora. Né? E eu falo por mim, quantas vezes eu fico observando e falo, gente, eu vou viver agora, aí eu desço, né, que eu moro em Sobrado, eu desço, vou lá, faço alguma coisa para meus filhos. Na pandemia eu também fiz muito disso. Eu ficava o tempo todo perguntando, que é um suco, que adolescente ele se tranca no quarto. Diferente do Bernardo, que ficava tipo o tempo todo, os meus filhos não me procuravam, eu que procurava eles. Tanto que eu tive também um certo conflito muito grande, que eu considero que é a síndrome do ninho vazio ali. Eu fiquei muito mexida, porque eu senti falta deles criança, entendeu? Mas enfim. A Fátima escreveu que a gente não podia, mesmo não se culpar pelo que não nos deu certo, né? E agora ela colocou ser presença. É bem isso mesmo, né? O tempo passa, é como eu escrevi hoje, até postei hoje. O tempo passa e as memórias ficam, né? E as memórias que nós vamos levar para a vida toda. São essas memórias. Ô, B, entra aí, Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, B, quer dizer que você é o B. Fala, pessoal, eu sou o Bernardo, que você tem um canal no Instagram. Oi, pessoal, eu sou o Bernardo, eu tenho um canal no Instagram. Fala. Como é que você fala? Como é que você fala? Curte meu canal e dá um like. Eu valeu. Valeu. Viu, Bernardo? Como chama o seu canal? Eu não sei. Bernardo, Experiências que Encantam. Bernardo, Experiências que Encantam. Muito bem. E aí, você já foi para a escola hoje? Fui. Certo. Hoje é dia de você fazer o que aí em casa? Depois que você chega da escola. Hoje é dia do quê? Fala aí. Hoje eu vou dormir 9 horas. E tem a hora de dormir. De semana ele dorme às 8. E de sexta... E que dia que você dorme mais? Sábado. Aí você dorme que horas? 9. Viu? Perfeito, Ângela. É isso aí. Hoje na minha escola teve educação física, só que hoje de manhã tinha inglês, só que não, porque a Pro ainda tinha Covid. Tinha ontem e hoje. A professora estava com Covid? Sim. Fala para Flávia que dia que você assistiu YouTube aqui em casa? Sexta, sábado e domingo. E quando eu acordar mais cedo, vai passar para sábado e domingo. Viu?
E me fala uma coisa, e que mais que você faz aí em casa, que você tem a rotina? O que você faz na sua rotina? Hum. O que você tem? O que você faz? Ih, já se desinteressou. Não, não, não. Era o desenho. Leva lá. Mas, ô, Ângela, mas isso é Vai lá. importante. Ele realmente é um Aí menino muito voltei. Eu achei uma. Tá bom, Bê. Peraí, legal. Patimi. Oh, peraí, ô, Flávia. Bê, vai lá pintar, vai. Já vou, já vou. Tá bom? Vai lá. Pegou uns negócios aqui do chão, já queria mostrar aí. Isso é muito legal, viu, Ângela? Muito legal mesmo. Parabéns. É isso aí. Fico bem feliz que você trouxe essa sua experiência, porque precisamos passar o que dá certo, né? As pessoas Sim, falam, ah, hoje não dá, porque hoje tá aí o celular. Não é, mas você estabeleceu esse limite com ele. Ele é filho único, ele tinha tudo para você fazer todos os gostos, só tem ele em casa. Mas você conseguiu por uma rotina, tem entendeu? dia que não, tem dia que eu, como eu disse, tem dia que não dá certo, né? Não tem receita pronta. Por exemplo, vai numa consulta, como é que você. Tem dias que você precisa de outros elementos, né? Mas na nossa intenção de mãe, a gente vai tentando fazer e o que dá certo, né? E outra coisa, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que essa coisa da falta, da culpa, de achar que não deu certo, é natural do ser humano, né? Essa busca é o que nos motiva, cada um. Então, sempre a gente vai achar que falhou em algo. Isso é uma grande lição que eu tenho tido, observando a minha própria experiência como filha, como mãe e como profissional aí que está conversando com mães, né? Seja na escola, as mães dos alunos, seja na clínica, as mães dos pacientes, seja amigas, que a gente conversa muito sobre isso, né, Ângela? Que eu falo até assim muito pra Ângela, curte, porque eu sinto tanta falta da Bianca e do Luigi, quando eles tinham esse tamanho, e agora não dá mais para voltar atrás. São vários fatores também, sabe? A gente tem que pensar que é aqui e agora que nossos filhos precisam de nós, mesmo eles sendo Sim. casados, porque eles vão ser eternamente nossos filhos e nós temos o dever de orientá-los e guiá-los. Isso Intenção mesmo, de mãe. isso mesmo. E fica a dica aí, Obrigada. então, do livro, né? Intenção de Mãe, que a Ah, Flávia sim. escolheu, Caso né? Nós volte temos, esse na tema. verdade, nós temos ainda 2 livros, né? O primeiro está para sair previsto para novembro, que é o Exatamente. Amar, Acolher e Cuidar. E também tem o Cabe Todo Mundo, que eu acredito que saia já para o próximo ano, que a gente Sim, traz alguns personagens e um deles se chama Bernardo. Tem a Lolita, o Tito e a Nina. Mas esses vêm para o ano e o que vem. Bernardo. São aí projetos nossos, né? Então, vale a Isso. pena E nós temos compartilhar. até uma parceira aí bem bacana, que é inclusive a Ivani, ela também faz parte da nossa Sim, função, tanto na isso. sala de cursos como na questão neuropsicopedagoga. E com certeza a gente ainda vai poder contribuir aí com o mundo, porque é o que eu sempre falo. Quando eu tive esse. Eu entrei no mundo da internet, do Instagram, na pandemia, não tinha isso. E uma das coisas que me encantou e que me deixou muito feliz é de poder passar a missão que eu sempre tenho na minha vida, que é apoiar o outro naquilo que ele compreender, né, que é o nosso aluno, aquele que passa por mim, que ele é importante e que ele é capaz e que ele tem potencialidades que podem ser estimuladas. Isso é a minha missão de vida. E quando eu vim para a internet, eu percebi que eu podia levar para o mundo, além das pessoas que fazem parte do presencial. Isso foi o que mais me encantou e, e eu tô aqui. E agora? Não É esqueçam, isso. vocês que acompanham a Ângela, meu livro Intenção de Mãe, é só entrar no meu Instagram, lá no inbox, tem também lá na minha bio tem o meu contato, que vocês adquirem, Isso. tá Curtam maravilhoso, o ele pode. canal, curtam o canal do Bernardo, né? Experiências que encantam. E qualquer coisa estamos à disposição. Pode chamar também no direct, né? Estamos Vamos aí. fazer um print, Ângela, da nossa. Vamos.
É isso. Ana, um beijo. Agradeço. Eu que agradeço. Até mais. A gente Um se beijo fala. para todos, viu, gente? Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, Flávia. Beijão, tchau. Boa noite, Fatiminha. Obrigada. Jennifer. Olha lá. A Jennifer é minha sobrinha. Um beijo.